Tem muita gente que acha que para fazer intercâmbio você precisa parar a vida, e isso não é verdade. Muitos dos nossos intercambistas, talvez a maioria, fazem intercâmbio de um mês, intercâmbio de férias. E eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso pode ajudar pessoas que têm um sonho de fazer intercâmbio e acham que para isso precisariam largar tudo, largar emprego, largar faculdade, trancar faculdade, qualquer coisa assim. Muita gente às vezes olha para esse tipo de intercâmbio de 3, 4 semanas, 5 e fala assim, poxa, mas não é pouco tempo? Será que eu vou aprender alguma coisa de inglês nesse tempo de verdade? E quando você para pra pensar, quando você compara um curso de inglês que você faz no Brasil, às vezes por anos, não dá a carga horária que você faz em 5 semanas, 4 semanas no intercâmbio. Porque no intercâmbio, além de você ter aulas todos os dias, normalmente pelo menos 3 horas de aula por dia, pode ser mais também. Além disso, saindo da aula, você continua falando inglês. Então, a gente chama de aula aquele tempo que você está sentado com o livro aberto com um professor. Mas, na verdade, todo o tempo que você está lá, você está aprendendo. Então, é uma vantagem muito grande você, às vezes, concentrar. Às vezes, a pessoa precisa de uma imersão maior no inglês, só tem 4 semanas. Ela pode pegar, por exemplo, uma carga horária bem maior. Normalmente, a carga horária é 15 horas por semana. A pessoa pode pegar uma carga horária de 30, por exemplo. Então, é uma vantagem muito grande você não precisar trancar a faculdade, não precisar sair do emprego, por exemplo. É claro que tem gente que quer ir para fora para passar muito tempo, e isso também é muito válido. Mas eu sei também que tem muita gente que quer fazer isso, mas não tem como nesse momento da vida. Você não precisa esperar um momento que você consiga passar mais tempo. Às vezes é uma opção muito legal você ir agora, ou ir não agora, mas daqui pouco tempo, fazendo um planejamento mais tranquilo, para ter essa primeira experiência de intercâmbio de um mês. Ou até 2 semanas. Tem gente que vai para fazer 2 ou 4 semanas. Você não precisa parar tudo que está fazendo na vida para fazer um intercâmbio. Você consegue encaixar isso nas suas férias. Outra vantagem muito legal de um intercâmbio assim é que você está de férias e você acaba aproveitando muito. Você não precisa trabalhar durante aquele intercâmbio. Então, o tempo que você não está em aula, não está estudando, você está passeando. Você está fazendo turismo também. Não é porque você tem que estudar que você vai deixar de passear. Você aproveita muito mais, talvez, do que uma viagem só de turismo. É claro que são coisas totalmente diferentes e você vai ter objetivos diferentes. Numa viagem só de turismo você vai talvez conhecer muito mais lugares. Mas quando você vai para o intercâmbio, você acaba fazendo um turismo que talvez muitas pessoas não fariam. Quem já foi, por exemplo, para a Inglaterra com a gente, talvez tenha ficado em cidades que nenhum turista vai quando vai viajar, não conhece ali. Algo bem interessante sobre esses tipos diferentes de intercâmbio, menores ou maiores, é que você pode pensar que ir para um intercâmbio curto, você não vai viver toda a experiência. Você vai estar tendo só uma amostra ali do que poderia ser se o seu sonho às vezes vai ficar muito tempo. Mas não é verdade. Independente do período que você fica, você consegue viver todas as fases de um intercâmbio, pensando assim no emocional mesmo, sabe? Muitas vezes você pode achar que você só vai passar por isso se você ficar 6 meses, se você ficar 4 meses. Mas é interessante que não funciona assim. Se você fica um mês só, você só pega um período daquela experiência. Na verdade, em um mês você tem aquela experiência toda concentrada. A linha do tempo, ela não é cortada, ela é diminuída assim, sabe? Então isso é muito interessante também, você vive muita coisa em pouco tempo. São coisas muito diferentes. A gente tem várias opções de intercâmbio, não é também só opção de 6 meses ou 2 semanas, dá pra achar algo no meio disso. Mas eu acho que é importante cortar essa noção de que só é possível fazer intercâmbio se for por muito tempo. Na verdade, você consegue por diferentes tempos, diferentes objetivos. E se você tem vontade, vamos conversar. Vai ser muito bom.